Se você é iniciante na confeitaria e quer aprender a fazer bolo de aniversário, ou então tá cansada de fazer encomenda e não gostar do resultado, esse vídeo é pra você. Vou te ensinar a fazer esse bolo que é ótimo para iniciantes, é super fácil e não tem mistério nenhum. Eu escolhi a massa de sempre que eu uso, que é uma massa bem simples, que você não precisa nem de batedeira, nem de liquidificador, mas se você tiver, pode fazer neles. Eu começo misturando os ovos com açúcar e a margarina, mexo bem e só então adiciono cacau em pó. A minha massa é de chocolate, mas se você não quiser de chocolate, é só tirar o chocolate em pó da receita. Depois adiciona o leite e vai mexendo delicadamente até tudo incorporar e depois vem com a farinha de trigo peneirada. Tem que peneirar a farinha de trigo pro bolo ficar bem lisinho e na hora de cortar o bolo não tem nenhuma pelota de farinha de trigo lá estrovando. Como eu achei que o meu cacau em pó tinha ficado pouco na massa, eu coloquei um pouquinho mais porque eu gosto da minha massa mais escura, mas é totalmente opcional. Aí você faz do jeito que achar melhor. E agora a massa já tá pronta, eu finalizo com o fermento, mexo delicadamente e com a massa já pronta eu vou transferir para minha forma já untada com desmoldante, mas você pode untar com margarina, com óleo e farinha de trigo, o que você tiver na sua casa. Levo para assar no forno a 200 graus por uns 50 minutos ou até assar 100%, tem que ficar de olho. Pro recheio eu vou fazer um brigadeiro de chocolate bem gostoso e uma dica bem boa para você que tá no comecinho mesmo, mistura o cacau em pó com o leite condensado antes de acrescentar o creme de leite. Isso vai evitar que o seu recheio tenha algum gruminho e ele vai ficar muito mais liso. Eu coloquei na panela mexedora por mais ou menos 15 a 18 minutos, o ponto é esse daí. Se você for fazer na mão, tem que mexer sem parar uma panela de fundo grosso até chegar nesse ponto. Transfere um recheio para um refratário, cobre com plástico filme e deixe esfriar 100%. Eu esqueci de gravar transferindo o recheio, mas em outros vídeos aqui do canal tem. E agora que já tá tudo em temperatura ambiente, eu vou cortar o meu bolo para ele ter 2 camadas de recheio, então serão 3 discos de massa para 2 de recheio. Eu tô cortando com o meu nivelador de bolo. Para você que é iniciante, esse daí uma mão na roda é muito mais fácil, mas se você não tiver prática e quiser começar com algo mais simples, pode usar uma faca mesmo. Para prensar o seu bolo é muito importante usar uma bobina dessa que eu tô usando ou um plástico filme para te ajudar a desenformar o seu bolo, porque se você recheia na forma e não tiver nada, ele vai demorar demais para desenformar e ele pode até estragar, porque já aconteceu comigo. E agora para montagem eu coloquei o meu primeiro disco de massa, umedeci muito bem com a caldinha de água e leite condensado que eu deixei a receita na descrição desse vídeo. E como esse bolo tem morangos, eu coloquei o meu recheio de brigadeiro em um saco de confeitar e fiz uma contenção. Essa contenção vai servir pro meu brigadeiro não transbordar por conta da água que vai soltar do morango. Porque bolo com morango todo mundo adora, mas ele é uma dificuldade pra gente mexer. Uma dica muito boa é deixar o corte do morango em contato com a massa, porque a água que soltar do morango vai molhar o bolo. Porque se soltar água no recheio aí fica um pouquinho mais complicado. E agora, depois de alisar bem o recheio, vamos prensar a próxima camada de massa. E as etapas são as mesmas. Agora a gente vai molhar muito bem com a caldinha novamente. Você tem que tomar cuidado na hora de molhar. Não pode deixar o bolo tão seco, mas também não pode molhar demais. Molha de um jeito que o bolo vai ficar úmido e não transbordando. E como vocês podem ver, todos os cortes dos meus morangos eu coloco em contato com a massa. E outra coisa é que quando você for molhar o seu bolo e ele tiver morango no recheio, molha menos. Se você é como eu, gosta de molhar bastante o seu bolo, quando tiver morango você pode molhar menos. E aí o morango vai soltar água e aquela coisa que a gente já sabe. E agora coloca bastante recheio de brigadeiro e alisa muito bem. E agora a parte do recheio tá aí praticamente pronta. Vocês viram que não é difícil de fazer. Vamos finalizar agora com a última camada de massa, prensando bem com as mãos e umedecendo muito bem com a caldinha de água e leite condensado. E agora que a prensagem do bolo já tá pronta, é só embalar ele. Eu usei o próprio plástico que eu usei para prensar. Embala bem e leva para geladeira por umas 2 horas e meia ou 3 horas, ou para geladeira de um dia para o outro, ou de no mínimo 6 horas na geladeira. Depois do tempo ideal de descanso do bolo, agora eu vou ensinar para você como que eu faço o meu chantininho colorido. Eu coloco o meu chantilly super gelado no bowl da minha batedeira, o leite em pó e vou diluir isso tudo muito bem antes de bater com o batedor da minha batedeira. Esse processo é ótimo porque vai ajudar o leite em pó a não empelotar na hora de bater. Antes eu deixava para misturar o corante com o meu chantilly já batido, mas depois que eu fiz esse teste e vi que é muito mais fácil, eu agora só coloco antes, porque aí o chantilly já sai tingido e não tem risco dele perder o ponto, porque chantilly depois que vai dar o ponto, se a gente mexer demais com ele, ele vai
vai, perde, fica mole. Ai, gente, é uma tristeza mexer com chantilly, mas com o tempo a gente aprende. Agora é só bater em velocidade máxima até chegar nesse ponto. O ponto do chantilly que eu gosto é quando ele tá mais firme, mas ele também não tá poroso demais. Ele tá em ponto de bico, dá pra cobrir um bolo e nem precisou hidratar. Mas caso o seu chantilly fica poroso, aqui no canal já tem um vídeo ensinando a como hidratar chantilly poroso. Agora é só desenformar o bolo e tirar a forma com todo o cuidado desse mundo. Porque esse bolo aí, ele tem 20 centímetros de diâmetro, é um bolo maior, então a gente tem que tomar um cuidado a mais em relação à estrutura dele também. E principalmente porque esse bolo ainda tem morangos no recheio, então é um desafio de muito cuidado e paciência. Para tirar a forma tem que ter cuidado, para tirar o saquinho tem que ter mais cuidado ainda. O meu ainda tem uma pregadinha ali que eu fiquei morrendo de medo de estragar. Ele foi um pouquinho arrepiado, mas isso não tem problema porque é só vir com a espátula e alisar novamente. Coloquei o meu chantilly em um saco de confeitar e agora é só girar a bailarina e pressionar levemente o saco para não ter uma camada muito grossa de chantilly, mas também não uma camada tão fina, porque eu vou usar uma espátula de efeito e vai tirar o excesso de chantilly, então tem que colocar de um jeito que fica equilibrado, nem de mais nem de menos. Tem que ir fazendo o teste, essas coisas a gente aprende com o passar do tempo mesmo. E aí eu vou cobrir todo o meu bolo com esse chantilly para depois vir alisando. Eu começo na parte de cima e vou mexendo a minha bailarina bem devagar até ter chantilly nessas partes, tudo que faltou. E do ladinho eu vou só dando uma alisada mesmo, só para ele ficar um pouco mais certo, porque eu vou fazer um efeito nele. Peguei essa espátula, que ela é super simples de usar, você vai pressionar levemente a sua espátula de efeito no seu bolo e a única coisa que você vai fazer é girar a bailarina. A espátula tem que ficar quieta. E agora que o efeito já tá pronto, é só quinar a parte de cima e alisar o máximo que você conseguir. E para dar um acabamento mais bonitinho, eu fiz esse efeito na parte de cima com a minha espátula mesmo, mas você pode fazer com a colher. Na parte de baixo, eu fiz essas ondinhas com um bico de pitanga, de roseta mesmo. São desses bicos que você acha em qualquer loja de confeitaria. Na internet também acha para comprar. Esse efeito com o bico fica bem simples, mas dá todo o acabamento pro bolo, fica muito mais bonito. E já que o meu bolo é rosa, eu pensei, por que não usar daquelas bombinhas e vou passar um glitter nesse bolo para ele ficar bem mais brilhoso e bem mais bonito. E lembrando que é glitter comestível, você acha em casa de confeitaria ou na internet mesmo para comprar. Dei só umas borrifadinhas com a minha bombinha mesmo e esse foi o resultado final. Fica simples e bem bonito, e lembrando que bolo é prática. Quanto mais você treinar, melhor vai ser o resultado. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo.